Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira juntos. Oi, Elzira, boa noite. Oi, Cíntia, querida, saudade. Seja bem-vinda, Mi, meu amor, saudade de você também. Coração. Hoje nós precisamos fazer uma oração e pedir ao universo algo muito bom. Que amanhã nós temos um portal, né? Então, Cíntia, amanhã é um portal, ó, de mudar o padrão, né? E a gente precisa trabalhar muito isso. Oi, boa noite, sejam todos bem-vindos. Toda segunda-feira a gente está aqui em cima do livro de invocações, né? Desse Invocações para Transformar a Sua Vida. Esse tá até... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar essa capinha aqui. Porque eu tinha um aberto. O meu já tá muito velhinho, porque eu uso muito. Ele já tá todo assim, ó. Então, pra mostrar, não fica nem bonito. De tanto usar, ele já tá todo craquelado. Mas eu gosto. Tem gente que quer o meu. O meu não dou, não. Então, assim fica mais fácil de vocês olharem, né? Oi, Daiana, Rogéria, vamos todos entrando. Isa, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Fernanda, Isa. Oi, gente, obrigada pela presença, é muito bom ter vocês aqui, porque na realidade o que a gente precisa é fazer essa força positiva, né? Esse olhar amoroso, né, para a nossa vida. E hoje eu queria falar um pouquinho dessa metafísica, né? O que está dentro está fora. Aí alguém hoje já me mandou assim, acho que não. Eu discordo. Mas por quê, né? Vamos ver hoje por quê. Boa noite, Rogério. Então, é que a metafísica é uma palavra de origem grega que significa o que está para além da física, né? Ou até do físico. Porque essa imagem física, ela tem uma conotação de expressão de algo que está por trás, né? Nós vemos isso em muitas situações, né? Então a metafísica é a área da filosofia, do conhecimento da essência das coisas. Então, assim, se eu tenho alguma questão que eu expresso essa questão, que eu coloco para fora, é porque eu acredito nisso. E ela pode estar de várias formas presas aí, mentalmente, né? Nas nossas crenças. Vamos aprofundar isso um pouquinho para a gente poder entender e depois nós vamos tirar uma invocação para o dia de hoje, para as pessoas que estão aqui presentes, para que a gente possa vibrar junto, né? Então essa filosofia de buscar a essência das coisas é a metafísica, né? São objetos de estudo da metafísica o quê? O que nós estudamos com a metafísica, né? O fundamento comum de tudo que existe. Então, como é que é feito, de que forma é feito, o que leva aqui, né? Tudo isso são perguntas, são questionamentos que nos levam para o entendimento. Por exemplo, da alma, como é a alma, o que é a alma, para que serve, de onde que vem, para onde que vai, né? E Deus, o mundo, a finalidade da nossa existência, para que a gente está aqui? Nós viemos aqui para quê? O ser enquanto ser, para que eu sou? Mas eu sou o quê, né? Então, assim,
Por exemplo, sempre nós estamos perguntando, de uma forma filosófica, claro, o que somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Quem sou eu? Qual é a minha função aqui? Então, assim, essas são perguntas metafísicas. É isso que as pessoas às vezes fazem confusão, porque acham que metafísica é só uma coisa esotérica. E não é nada de esotérico, né? É uma coisa de aprofundamento filosófico, né? Então, a metafísica são os estudos da natureza que estão para além de tudo que é físico, daquilo que não é material, que você não segura, né? Aí alguém me pergunta, mas Selene, como que você escreveu esse livro? Como é que foi? Da onde que veio? Que site foi esse? Né? Quem te contou? Quem foi? Como é que você recebeu isso? Então, esse é um aprofundamento, né? Tudo na vida que nós fazemos, nós temos que aprofundar. A base da evolução do ser humano é esse questionamento. A Cíntia está dizendo que todos têm uma missão. E eu acredito nisso. Sim, eu acredito também que todos nós temos uma missão. Mas, falando metafisicamente, nós precisamos descobrir primeiro o que nós somos, né? Qual é a questão que nos envolve, né? Mas tem muita coisa. Existem muitas nuances nisso, que uma hora não vai dar para a gente abordar tudo. Eu vou falar de uma parte dela. Nós aprofundamos muito isso nos nossos cursos, tá? E hoje eu vou fazer um convite para vocês. Quem estiver presente vai aproveitar. Por isso é que nós perguntamos sempre como, o que, quem, por quê, né? Para que nós fazemos isso? Para conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre as coisas, né? Então eu até peguei aqui a teoria das 4 causas, né? Segundo os conceitos de Aristóteles. Então ele diz que existem 4 causas fundamentais para determinar a existência de algo. A causa material, por exemplo, né? Determina o que é feito a coisa. De que é feito esse livro? Esse livro é feito de papel, né? A causa formal determina o que é a coisa em si. Então, de que é feito? Papel. A causa em si é um livro, né? Digamos assim. A causa eficiente, né? Que é a origem disso. Então, qual foi a origem disso? Como é que esse livro foi feito? Por quem? Pelo costureiro? Não, pela autora, pela escritora, né? E a causa final seria a função da coisa. Qual é a função desse livro? Levar bem-estar às pessoas. Levar uma palavra de amor, de afeto, de esperança, né? Então, existe as 4 causas, né? Daquilo do que é feito, do porquê que é feito, como é feito e para que é feito. E isso também faz sentido para nós. Não é só para o livro, é para todas as coisas do universo, todas as coisas que estão no mundo. Então, nós poderíamos dizer que a doença, por exemplo, é provocada por agentes físicos que alteram o funcionamento normal do corpo. São elementos físicos que estão interferindo nas atividades biológicas do corpo físico. Aí você vai me perguntar o quê? É para quê? Por quê? Por quê? Né? Como? Agora, o que são essas coisas, né? Qual é o tipo de distúrbio que causa desequilíbrio? Seja ele qual for, psíquico, físico, emocional, mental, né? Vamos generalizar.
Dentro da ótica da metafísica, teríamos condições internas no indivíduo de ir na raiz dos males físicos. Como é que nós vamos nessa raiz? Nos questionamentos, às vezes numa terapia, por exemplo, que você pode questionar. Eu não sei se vocês estão ouvindo, gente, mas tem um barulho grande porque está um toró louco aqui. Tem uma tempestade aqui fora. Muito barulho. Muita chuva. Então, esses males físicos, eles são minados ou reprimidos ou condensados, digamos assim, por várias situações que acontecem com a gente, né? O que eu quero dizer é que existe uma debilidade no corpo. O corpo fica débil, ou ele fica incapacitado de se defender de invasores. E quais são esses invasores? Uma diversidade, né? Nós poderíamos citar aqui inúmeros, né? Sejam eles quais forem, e não necessariamente que sejam assim falhas biológicas, né? Não pode, quer dizer, as falhas biológicas podem até se transformar num fator desequilibrador, não tenha dúvida. Mas por quê? Porque elas foram ocasionadas, né? Aí é que nós precisamos estudar dentro, né, dessa pesquisa e que nós sabemos. Assim, eu posso falar por mim, por esses anos todos de experiência, de atendimento, dentro dos meus estudos de experiência de consultório, de 30 anos, como cinesiologia quântica, por exemplo, existe uma série de condições emocionais desarmônicas que foram geradas por conflitos internos. Agora, da onde que vem esses conflitos? Das nossas relações, das questões mal resolvidas. E aí eu falo de amores, de perdas, de doenças familiares, de traumas, né? De coisas que às vezes, conflitos, de briga, uma série de situações que causam essas enfermidades. É um mix de fatores e na maioria gerados pela psique. Mas por que, Selene, pela psique? Por que as pessoas não têm discernimento muitas vezes? Porque a emoção se mistura com a mente. Então, são vários, é esse mix que eu falo. É um montoado de coisas que estão, ao mesmo tempo, te desequilibrando. Então, podemos dizer que a metafísica, na realidade, seria o estudo das situações que geram em mim desequilíbrios, por exemplo. Mas eu preciso ou desequilíbrios, ou a minha força, o meu empoderamento, o meu sucesso, né? Então, conflitos não resolvidos internamente que se transformam em mágoas, em ressentimentos, em raivas, causando estresse, ansiedade e uma série de desarranjos internos, né? Como pânico, como câncer, inflamações, depressões, afetando todo o sistema emocional, físico, mental e espiritual. Porque nós não somos uma coisa só. Então, quando eu fundei a minha escola de cinesiologia quântica, por exemplo, eu criei um protocolo para que eu pudesse buscar, segundo, eu estou com depressão, eu estou com uma dor de cabeça crônica, eu estou com uma dor nesse ombro. Tudo no teu sistema físico, mental, emocional, circuito corporal, tudo que está no teu micro-universo e no teu macro-universo. Tudo isso compõe o mix que faz com que você perceba quem você é, por que você está assim, o que fez você ficar assim, por que você não consegue sair disso. Entenderam? Então, assim, dentro da escola da cinesiologia, né, eu criei esse protocolo que determina as emoções que você está sentindo, a parte química que está
desorganizada, a parte orgânica do seu sistema físico e que abrange todo o teu sistema corporal. Então, isso é um estudo metafísico. Então, as pessoas acham que metafísica é o quê? É aprofundamento. Então, você só vai conseguir dar o salto quântico nas suas questões e na sua cura, digamos assim, quando a tua consciência der um estalo. Então, por que nós precisamos nos conhecer? Né? Então, assim, se você conhece a si mesmo, você se liberta de uma porção de coisas. Isso é verdade. Porque você deixa de carregar processos ancestrais, processos históricos familiares, imagens internalizadas de crenças infantis. Você sai de um padrão pequeno, passa para um outro nível de consciência. Porque nós estamos aqui para evoluindo em consciência. Claro que a idade acompanha, né? Infelizmente, a idade vai acompanhando, a gente vai ficando velho. Mas o que é mais importante nesse movimento de mudança é a tomada de consciência, é a evolução sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua ciência interna, sobre as suas capacidades, sobre os seus talentos. Isso é um estudo metafísico, gente, tá? Então, para saber que aquele determinado sentimento, né, com determinada pessoa, por exemplo, ou uma situação, atingiu que parte do corpo físico, do seu sistema físico, emocional, mental, espiritual, e o que você carrega vem de que crença? Infantis? Vem do trauma que você passou lá na infância, ou com o ex-marido, ou com o namorado, ou com amigos, com grupos, ou com bullying na escola? Você está carregando pelos ancestrais? Você está repetindo histórias genéticas ou epigenéticas? Isso é fantástico, porque faz com que você aprofunde sobre você mesmo. Então, não sai daí que eu vou te contar o que nós vamos fazer, hein? E o corpo é tão inteligente que nos fala onde estão todos esses desequilíbrios. Existe uma inteligência inata. Essa inteligência, que eu chamo de consciência superior, que eu acho que é aquilo que transcende o estudo metafísico, é que faz com que você suba um tom, uma vibração um pouco maior do que simplesmente estar nessa terceira dimensão tão pobre, né, de conhecimento, de emoções, de brigas por coisinhas que não levam a nada, que são tão ridículas até às vezes, né? E às vezes você briga feio por conta dessas coisas ridículas, que depois, mais tarde, você olha e diz assim, meu Deus do céu, que perda de tempo, né? Como eu fui imaturo fazendo isso, criticando, julgando, brigando por nada, né? Só para quê? Para eu ter razão? Falta de maturidade. Então, é tão onisciente essa inteligência maior que nós temos, que ele pode precisar, inclusive, quantas pessoas a seu redor estão retroalimentando a sua depressão, a sua dor de cabeça, né? O seu desequilíbrio. E quanto que você está desequilibrando o outro também, óbvio. Porque não pense você... A gente vive numa rua de mão dupla, né? Então, a metafísica nos traz uma mensagem de aprofundamento sobre si. Para que, de uma forma consciente, você possa desativar o que está causando a sua doença e o desequilíbrio, seja ele em que nível for, tá? O objetivo é a tomada de consciência de uma nova ação diante daquele conflito ou desarranjo pessoal, né, mental. Desculpe, gente, mas a tempestade está dando pico na internet, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Faz assim para eu saber, porque aqui deu um apagão. Então, dessa forma, você cria
uma reformulação, né, interna que gera mais força evolutiva e espiritual. Bom, eu estou falando da... Obrigada, gente, valeu. Da consciência maior, né, de si, de suas habilidades, de não permitir que o que vem de fora entre e desarranje os seus sistemas internos, né? Então, assim, às vezes você é um para-raio e você, às vezes, tem uma missão de ajudar o outro, né, a se harmonizar, por exemplo, né? Ou a perceber o quanto que ele está em desequilíbrio, né? Se você entra no ping-pong, se você responde e o outro responde, vocês estão o quê? Na mesma frequência. Chega uma hora que você olha e diz, cara, não dá. Não vou entrar nessa onda vibratória que só vai baixar meu campo energético. Aí você tem que escolher, né? Isso é conhecimento, quando você tem conhecimento sobre você. Se você não tem, você entra e se deixa invadir, tá? Bom, quando você tem esse sistema interno em equilíbrio, você se expressa no mundo no seu melhor aspecto, né? Mais saudável. Então, as coisas ficam mais difíceis de serem invadidas no teu campo sistêmico, no seu campo vibracional, digamos assim. Porque a saúde física, ela é um reflexo de mensagens mal formuladas, mal interpretadas, por vários fatores internos, mentais e emocionais, que desequilibram o seu físico e o seu espiritual. Então, sobre isso, eu queria te falar uma coisa, né? E eu queria até fazer um convite a vocês. No dia 5, às 3 horas da tarde, de 3 às 6, eu estou abrindo gratuitamente um workshop. Vocês podem entrar lá no meu site, selenetaumaturgo.com.br, em agenda. E na agenda tem lá uma inscrição, que vocês vão fazer uma inscrição gratuita, não vão pagar nada, e vão participar desse workshop de aprofundamento. E nós vamos fazer um trabalho pelo Zoom, onde nós vamos fazer dinâmicas e aprofundamento de questionamentos, porque nós precisamos saber, por exemplo, né, metafisicamente, nós vamos trabalhar um pouco nesse dia 5, que é o que bloqueia o meu amor, o que bloqueia o meu sucesso financeiro, né? Por que as histórias sempre se repetem na minha vida? Né? Por que eu não conquisto um emprego bom? Por que eu sempre atraio as mesmas histórias? As mesmas situações se repetem na minha vida? Por que eu não consigo arranjar, fazer uma viagem, por exemplo? Por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? Né? Por que eu não consigo atrair parceiros mais amorosos? Bom, enfim. Ah, Dayana, que bom, seja bem-vinda, já fez a inscrição dela. Sabe por quê? Porque você precisa ter essa noção, você precisa ter esses insights, precisa ter esse aprofundamento. E às vezes a gente não sabe por onde vai começar. E como eu trabalho há 30 anos com pensamento sistêmico e dentro dessa área, eu tenho uns questionários muito legais, eu tenho umas dinâmicas muito legais, que fazem com que você perceba essas historinhas de uma forma muito interessante. Porque, metafisicamente falando, quando você se aprofunda, às vezes uma questão que está em desequilíbrio na sua vida, ela pode ter várias situações, né? E por trás dessas situações existem, eu quero alcançar isso aqui, mas eu tenho 3 situações aqui atrás que estão fazendo isso aqui, ó. Estão me puxando. Às vezes é essa que puxa, às vezes é essa, às vezes é essa. E às vezes são as 3 juntas. E enquanto eu não olhar para isso, e às vezes até 4, né? Então, se eu não olhar para essa dinâmica, se eu não olhar para esse sistema, eu não consigo sair disso. Eu fico me debatendo. Nadando e
chegando cansada na praia e não chegando aonde eu quero. Então, o objetivo é esse. Quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente perceber o que está por trás daquilo que eu quero alcançar e eu não consigo, muito mais fácil fica a minha vida, mais leve, mais inteligente eu fico, mais com sabedoria eu fico para lidar com as minhas questões no dia a dia. Tá claro isso, gente? Então, olha, dia 5, marca aí, vai lá na minha bio deve ter a conexão para o meu site, ou vai direto no site, que é selenetaumaturgo.com.br, agenda. Clica lá, faz a inscrição, que eu vou mandar o Zoom para vocês depois, tá? E aí a gente se encontra no dia 5. Bom, agora eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Daiana tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta sobre essa questão metafísica, sobre esse aprofundamento? Que também queria lembrar a vocês que lá no YouTube tem todas as lives que eu faço. E se vocês quiserem ver mais temas, né? Seria interessante também divulgar, seria bacana, porque as pessoas precisam desse contato, dessa nova visão, desse novo olhar, né? E eu acho que é bem interessante a gente, às vezes, mandar para um amigo que a gente percebe que está precisando. Como nos livrar? A Cíntia está perguntando como nos livramos do medo de falar o que pensamos. Bom, então essa é uma das questões que podem estar presas em várias situações, Cíntia. Pode estar presa na sua imagem infantil, por exemplo, quando você foi se expressar em determinado momento e sofreu um bullying. Ou quando você queria falar alguma coisa e teu pai, cala a boca, menina, criança não se mete, não sei o quê. Sabe essas coisas de corte do grande para o pequeno? Ou você ter sentido exposta, às vezes na escola, e você ter sido tímida e não ter conseguido se expressar. Pode ser uma série de coisas. E você pode, às vezes, ter uma imagem sistêmica familiar onde alguém foi criticado, julgado ou excluído por ter sido quem queria ser, né? Então, faz sentido, né? Então, nós precisamos aprofundar isso. Nós precisamos saber exatamente o que está ainda na nossa memória, que nós precisamos ressignificar aqui dentro e perceber cognitivamente que nós temos capacitação e nós conseguimos tanto, né? Você então, que é uma cientista fantástica, maravilhosa, né? Que tem tantos recursos, né? desse sistema mesmo familiar, ou você adquiriu, ou você conquistou o seu espaço. E isso é a que pode tirar de uma forma cognitiva. Você vai provando a si mesmo as suas capacidades e que aquilo não tem tanta força como aquilo que você já construiu. Então, existe uma série de questões que estão, às vezes, aprisionadas. Porque nós somos divididos por personalidades, né? Por arquétipos, por autoimagens, e às vezes não é só uma. Às vezes, uma situação, por exemplo, um conflito, alguém agride você. Quando esse alguém agride você e você não é uma pessoa agressora, você não é uma pessoa conflitante, por que você atraiu isso? O que você precisa resolver? Ser uma pessoa mais incisiva? Ser uma pessoa que coloque limite no outro? Então, tem uma série de coisas. Por que você permitiu aquilo, né? Ou por que você sofreu aquilo? Você está em lealdade com quem que também sofreu? Com alguém que também foi machucado dessa forma? Às vezes você se permite determinadas situações por lealdade a outros e você nem sabe. E às vezes a lealdade está mais de um lugar.
Então, são vários aspectos nossos desmembrados em várias situações do nosso campo sistêmico e familiar, né? Sem contar as memórias quânticas, sei lá de que data são, né? Culturais e etc. Tá respondido, Cíntia? Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? Então, eu queria então, já que ninguém tem mais pergunta nenhuma, vou fazer aqui a nossa... Tá, tá bom. Tá ótimo. Então, nós vamos lá fazer a nossa. Agora eu queria que vocês fechassem seus olhinhos, respirassem profundamente. Acalmassem um pouquinho a frequência e se imaginassem dentro de uma bola de luz. Tentem visualizar a cor dessa bola de luz. Essa bola de luz, vocês podem ter essa imagem como uma proteção, como uma bola de luz blindada, onde nenhuma interferência pode desequilibrar, pode mexer com você, né? Onde você se sinta confortável ali dentro, protegido. Onde quer que você vá, você imagina que você está dentro de uma nave. Eu gosto muito de me imaginar aqui, ó, dentro de uma bola, assim, ó. Pra onde quer que eu vá, essa bola tem até asinhas, tá vendo? Ela tem umas asinhas. Aonde eu vou, eu tô aqui dentro. E isso me deixa blindada, protegida, tá? E aí você se sente bem confortável. Imagina a sua ligação com a estrela maior, o universo, com todo esse cosmos, com todas essas possibilidades que existem no universo, porque ela se reflete em nós. E eu, quando olho para o céu, eu imagino que eu sou uma célula de Deus. E todo o universo é Deus, com várias partes. E eu sou apenas um cisco dessa parte. Mas eu me sinto muito feliz por ser. A nossa Terra pode ser uma célula de Deus. E pelos seus pés podem sair as suas raízes dessa luz maior que atravessa o seu corpo, que inunda o seu corpo de luz e se fixa, se enraiza no centro da Terra, num cristal bem puro e limpo que te ancora e que te fornece os nutrientes necessários para que você possa ter uma vida saudável, para que seu corpo possa ter tudo aquilo que ele precisa para se manter saudável, com a imunidade alta. Faça-se a luz. Invoco o meu ser divino pessoal, os mestres da grande fraternidade branca, para que me conceda a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas de meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu, que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida, que a minha consciência se abra para uma nova atitude
e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau na minha evolução. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Agora, com a nossa vibração alta, eu vou pedir uma invocação para essa semana, para que a gente possa atravessar esse portal dignamente, trazendo a saúde, trazendo o discernimento, a luz, a bondade, a verdade e tudo aquilo que nós precisamos, a nossa liberdade. Cura 5. Integração afetiva através do masculino e do feminino. Gente, não podia ser melhor. Amanhã é um portal de espelhamento. Amanhã é um momento em que nós estamos espelhando e nós precisamos integrar e dissolver aquilo que não serve mais para poder unificar, né? O nosso masculino e o nosso feminino. Que maravilha! Então é a Cura 5, página 71. Tá? Quem tem o livro pega aí, que nós vamos na página 71 e vamos fazer a oração de hoje. Então, assim, integração afetiva através do masculino e do feminino. Faça-se a luz. Invoco os meus mestres espirituais de orientação cósmica universal para que seja concedida a passagem por este portal, potencializando a minha autocura em todos os níveis, físico, emocional, mental, psíquico e espiritual. Que a partir de agora eu seja liberto em todos os meus registros sutis e meus corpos físicos e suprafísicos, de todos os relacionamentos do presente e do passado, de todas as memórias de violência do passado, e que nada se oponha a essa libertação. E que eu possa soltar esses sentimentos presos em minha alma, libertando-a. Que eu possa harmonizar os deuses e as deusas dentro de mim e possa mudar o meu padrão em relação ao masculino e ao feminino. Que eu receba, a partir de agora, toda a orientação espiritual necessária para minha realização afetiva, podendo integrar os meus aspectos masculinos e femininos. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Gente, não podia ter sido melhor sair essa invocação hoje. É tudo que a gente precisava. Olha, que pedido maravilhoso. Isso, metafisicamente falando, é a atração. A atração daquilo que nós precisamos olhar. É um aprofundamento daquilo que a gente precisa equilibrar dentro de nós. O nosso masculino e o nosso feminino. Que começa pelo pai e a mãe. E por aí vai, porque nós somos seres polarizados, né? Nós, tudo na Terra é polaridade. Então, tudo tem que estar em equilíbrio. Se não tiver, não funciona, né? Eu vou ler mais uma vez, tá? Para quem está chegando agora. Integração afetiva através do masculino e do feminino. Faça-se a luz. Invoco os meus mestres espirituais de orientação cósmica universal, para que me seja concedida passagem por este portal, potencializando a minha autocura em todos os níveis, físico, emocional, mental, psíquico e espiritual. Que a partir de agora eu seja liberto em todos os meus registros sutis e meus corpos físicos e suprafísicos, de todos os relacionamentos do presente e do passado, de todas as memórias de violência do passado, e que nada se oponha a essa libertação.
que eu possa soltar esses sentimentos presos em minha alma, libertando-a. Que eu possa harmonizar os deuses e as deusas dentro de mim. Que eu possa mudar o meu padrão em relação ao masculino e ao feminino. E que eu receba, a partir de agora, toda a orientação espiritual necessária para minha realização afetiva, podendo integrar os meus aspectos masculinos e femininos. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Bom, gente, esse é a nossa invocação para essa semana, principalmente para esse portal de amanhã, que é um portal de espelhamento, que é um portal de libertação, de você se libertar dessas coisas que não servem mais para você, para que você possa ser livre. Então, quanto mais a gente aprofunda as nossas questões de forma metafísica, mais a gente se conhece, mais liberto a gente é, né? Por quê? Nós vamos descobrir quais são as nossas verdades, porque crença infantil é mentira. Elas não existem. Elas só existem naquela cabeça da criança, que está dentro de nós. Porque nós temos vários eus dentro de nós. Mas quem sou eu agora? Ainda aquela criança medrosa? Quem sou eu agora? Aquela adolescente? Não. Nós precisamos viver todas as fases de forma inteira. Isso é a nossa evolução. Porque o processo evolutivo é HD externo. Já falei sobre isso numa outra live e é o que a gente precisa. Gente, então não se esqueçam de ir lá no meu site. Vocês vão ter um workshop dia 5 às 3 horas, totalmente gratuito, onde nós vamos nos aprofundar para ver todas essas histórias que estão atrás impedindo o meu financeiro, o meu amor, a minha alegria, a minha prosperidade, a minha autorrelação ou a minha paz, né? Porque sem paz não tem equilíbrio, sem paz não tem intuição, sem paz não tem clareza, sem paz você não tem autoconfiança. E quando a gente perde a paz, a gente perde a autoconfiança, entra no medo e vai para onde? Para a reação raivosa. E aí, beijo, acabou. A tua energia vai pro saco, porque você não consegue mais sair daquela patinação. Você fica no lodo, né? E a gente não precisa mais disso. Nós temos recursos para que a gente possa sair disso. E eu estou oferecendo a vocês gratuitamente. Dia 5, eu espero vocês lá. Tá bom? Então, selenitaumaturgo.com.br/agenda, ok? Eu vou botar aí embaixo, quando ficar gravado, para vocês entrarem lá. E eu espero vocês quinta-feira na nossa live do Olhar Sistêmico de Constelação, para a gente fazer uma dinâmica, tá bom? Pós-portal. Então, não deixem de fazer essa invocação 3 vezes por dia, por 7 dias, para que vocês possam repetir a mesma invocação 21 vezes, tá bom? Um grande abraço, foi um prazer ter vocês aqui e será um prazer ter vocês na quinta-feira, tá bom? Beijo grande, ninguém mais tem perguntas? Posso encerrar então, hein? Vou escrever aqui, peraí. Deixa eu escrever aqui. Selene Taumaturgo.com.br. Também se entrar no Google, aparece lá, tá? Aí fica facinho. Beleza? Lá no YouTube você tem todas as lives, depois eu jogo todas lá. Se você for lá no Selene Taumaturgo no YouTube, se inscreve lá, você tem uma série de lives, tá bom, Cristiana? É um prazer.
E venha fazer o curso com a gente. São todos bem-vindos. Vai ser gratuito e vale a pena, hein? Não deixa de fazer. Se inscreve lá porque vai ser pelo Zoom. E podem indicar para quem vocês quiserem. Dalva, querida, um beijo grande. Gratidão. Dalva, minha aluna de muitos anos, me acompanha há muitos anos, é cinesiologista lá em São Paulo e é uma excelente profissional, trabalha com a nossa escola de cinesiologia quântica e ela é ótima. Procurem ela em São Paulo, né, Dalvinha? Dalva Feliciano. Oi, Cristiane. Ai, que bom. A Daiane já se inscreveu. Muito bom, gente. Amei vocês estarem aqui. Até quinta-feira no nosso Olhar Sistêmico. E aí a gente fala mais um pouquinho sobre isso. E aí a gente faz uma dinâmica. Beijão, até a próxima, até quinta.